Olá pessoal! Hoje temos palavras do Papa Bento XVI, carta do Papa e notícias da Europa e muito mais. Deixe nos comentários notícias que você tem interesse e gostaria de ver por aqui. Estamos sempre melhorando o canal e a sua opinião é sempre bem-vinda. Lembre-se de curtir e compartilhar. Agora vamos para as notícias. O'Malley. A carta do Bento XVI, um incentivo para fazer melhor contra os abusos. Danos e falhas no âmbito eclesiástico, admitidos com dor e vergonha pelo Papa Emérito, são um desafio para a Igreja de hoje. Uma advertência para um maior compromisso com a proteção e a prevenção. Este é o cerne da declaração do presidente da Pontífice Comissão para a Proteção dos Menores, na sequência da carta de Ratzinger aos fiéis em Munique. A consciência nos fala se estivermos dispostos a escutar. Assim começa a declaração do arcebispo de Boston, nos Estados Unidos, e presidente da Pontífice Comissão para a Proteção dos Menores, Cardeal Sean Patrick O'Malley, a respeito da carta do Papa Emérito Bento XVI, publicada esta terça-feira, dia 8 de fevereiro, sobre o relatório acerca dos abusos na Arquidiocese de Munique e Freising, sul da Alemanha, que inclui também os anos de seu mandato. Um texto que contém uma confissão pessoal e dolorosa e um pedido de perdão pelos erros e falhas que ocorreram naquele contexto. Um peso nas consciências. O Papa Emérito, escreve o presidente da comissão, que trabalha desde 2015 para responder à chaga dos abusos e para proteger suas vítimas, nos concedeu uma descrição íntima do drama de sua consciência moldada por uma vida de serviço a Deus e a seu povo. O mal sofrido pelas vítimas de abusos de menores por padres e religiosos e sua gestão de tais abusos pesa justamente e necessariamente na consciência. Um incentivo para fazer mais e melhor. Olhando os efeitos sobre as vítimas de abuso e a Igreja hoje, o cardeal arcebispo de Boston observa que o testemunho sóbrio de Bento XVI reflete uma consciência de que houve momentos de profunda escuridão que marcaram os sobreviventes, mas acima de tudo, indica que o reconhecimento dos danos irreparáveis causados pela Igreja e as falhas em evitar tais danos representam um desafio para aqueles que ocupam posições de responsabilidade hoje. O convite premente é para fazer melhor. O testemunho e a profunda honestidade das admissões do Papa Emérito, conclui o cardeal, deveriam ser um incentivo para todos defenderem aqueles que sobreviveram e proteger aqueles que hoje confiam nos cuidados da Igreja. Compartilhe este vídeo no WhatsApp. O que você achou das palavras do Papa Bento XVI? Deixe nos comentários. Antes de ir para a próxima notícia, quero lembrar você para inscrever-se no canal. Fazendo isso, você ajuda o nosso canal a crescer e poder trazer um conteúdo de qualidade para você. Se inscreveu? Ótimo, obrigado. Agora vamos para a próxima notícia. Igreja, casa, pilar da palavra. Nossa ação evangelizadora perderia sua identidade se a palavra de Deus não estivesse continuamente sendo anunciada mediante a sua proclamação na liturgia, catequese, leitura orante, grupos bíblicos de reflexão, entre outros. Convém recordar a frase de São Jerônimo: ignorar as Sagradas Escrituras, com efeito, significa ignorar a Cristo. O Senhor pronuncia a sua palavra para que seja acolhida por aqueles que foram criados precisamente por meio do Verbo. Veio ao que era seu, desde as origens. A palavra tem a ver conosco e a criação foi desejada numa relação de familiaridade com a vida divina. Quando o homem, apesar de frágil e pecador, se abre sinceramente ao encontro com Cristo, começa uma transformação radical. A todos os que o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Papa Bento XVI. Na exortação apostólica pós-sinodal Verbum Domini de 2010, o Papa Bento XVI recorda Santo Agostinho, que ao comentar o capítulo 1 do Evangelho de João, afirma que, por meio do Verbo foste feito, mas é necessário que por meio do Verbo sejas refeito. De fato, nessa passagem, comenta o Papa Emérito, na segunda parte da exortação, Verbum in Ecclesia, vemos esboçar-se o rosto da Igreja como realidade que se define pelo acolhimento do Verbo de Deus, que encarnado colocou a sua tenda entre nós. Esta morada de Deus entre os homens, a Shekinah, prefigurada no Antigo Testamento, realiza-se agora com a presença definitiva de Deus no meio dos homens em Cristo. Depois de Igreja, Casa de Acolhida, Padre Gerson Schmidt nos propõe hoje a reflexão Igreja, Casa, pilar da palavra. A Igreja é vista como uma casa ou construção de Deus,
conforme o pensamento dos padres conciliares na Lumen Gentium, segundo as novas diretrizes da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Essa casa é construída a partir de 4 pilares, que fazem parte dos fundamentos sólidos e constitutivos da Igreja de Cristo: pilar da palavra, pilar do pão, pilar da caridade e pilar da missão. Somos convocados a fundamentar nosso cristianismo nesses pilares para erguer a estrutura de toda a casa e de toda a ação pastoral em cima desses pilares, sem os quais não se erguem as paredes ou o telhado posterior de todo o edifício. Um pilar é um elemento estrutural vertical, usado normalmente para receber os esforços diagonais de uma edificação e transferi-los para outros elementos, como as fundações. Costuma estar associado ao sistema laje-viga-pilar. Tudo aquilo que cumpre uma função-chave em um assunto pode ser considerado um pilar, ou seja, algo essencial e fundamental. Se falamos da igreja, que hoje é uma casa que tem o pilar da palavra, falamos em algo fundamental, que é o anúncio do evangelho, ou melhor, o primeiro anúncio, o querigma, que segundo a Evangelii Gaudium desencadeia um caminho de formação e de amadurecimento, que é o catecumenato. Os batizados devem chegar a um estado de maturidade, precisando nossas comunidades serem catequéticas, mistagógicas e educadoras da fé por etapas cada vez mais profundas e transformadoras, gestando novos cristãos e cristãos novos. O Papa São João Paulo II, já em 1997, no encerramento da Assembleia dos Bispos da Conferência Episcopal Italiana, apontou as razões de nossa atenção, contínuo uso e amor à Sagrada Escritura. Nela encontramos os princípios doutrinais e as vias pastorais mais apropriadas para fazer com que o encontro com o livro sagrado mantenha sua intrínseca qualidade de escuta da Palavra de Deus, seja uma aproximação exegeticamente correta, torne-se fonte da vida espiritual, anime e revigore toda a ação pastoral, guie e sustente o diálogo ecumênico, manifeste a grande riqueza também humana e cultural, que brota da Bíblia e tem produzido maravilhosos frutos da civilização na Itália e também em muitas outras nações. A Igreja se funda sobre a palavra anunciada, nasce e vive dela. É o que nos aponta a exortação apostólica pós-sinodal de Bento XVI, Verbum Domini, que resgatava os 40 anos da Constituição dogmática Dei Verbum do Concílio Vaticano II. De fato, a Igreja funda-se sobre a Palavra de Deus, nasce e vive dela. Ao longo de todos os séculos da sua história, o povo de Deus encontrou sempre nela a sua força. Também hoje, a comunidade eclesial cresce na escuta, na celebração e no estudo da Palavra de Deus. Nossa ação evangelizadora perderia sua identidade se a Palavra de Deus não estivesse continuamente sendo anunciada mediante a sua proclamação na liturgia, catequese, leitura orante, grupos bíblicos de reflexão, entre outros. Convém recordar a frase de São Jerônimo: ignorar as Sagradas Escrituras, com efeito, significa ignorar Cristo. As diretrizes da CNBB afirmam que a Sagrada Escritura é patrimônio comum de todas as igrejas cristãs, numa caminhada também de unidade ecumênica. É importante que ela se torne sempre fonte inspiradora de oração comum, de fraternidade e de conversão. Deixe um amém nos comentários, compartilhe esse vídeo para ajudar. Antes de ir para a próxima notícia, quero lembrar você para inscrever-se no canal. Fazendo isso, você ajuda o nosso canal a crescer e poder trazer um conteúdo de qualidade para você. Se inscreveu? Ótimo, obrigado. Agora vamos para a próxima notícia. Diante da crise entre Rússia e Ucrânia, França, Alemanha e Polônia pedem unidade para evitar guerra na Europa. França, Alemanha e Polônia afirmaram nesta terça-feira sua unidade para evitar uma guerra na Europa, após uma intensa investida diplomática do presidente francês Emmanuel Macron, que disse acreditar em soluções concretas para a crise entre a Rússia e o Ocidente sobre a situação na Ucrânia. Os 3 países estão unidos para preservar a paz na Europa, através da diplomacia e de mensagens claras, assim como da vontade comum em agir juntos, assegurou o chanceler alemão Olaf Scholz, que recebeu os presidentes francês e polonês Andrzej Duda. Este jantar de trabalho em Berlim foi a última etapa da viagem diplomática de Emmanuel Macron, que incluiu um longo cara a cara com o colega russo Vladimir e em Moscou em seguida com o ucraniano Volodymyr Zelensky, nesta terça-feira em Kiev em busca de uma saída diplomática em um contexto inédito de tensão desde o fim da Guerra Fria. O presidente polonês disse acreditar que ainda é possível evitar a guerra, enquanto Macron pediu um diálogo exigente com a Rússia como a única forma de alcançar a paz na Ucrânia, em declarações antes da sua reunião.
A presença de dezenas de milhares de militares russos na fronteira faz os países ocidentais temerem uma invasão da Ucrânia pela Rússia, que já anexou a Crimeia em 2014 e apoia os separatistas em guerra com as forças ucranianas desde aquele ano. Um conflito que deixou mais de 13 mil mortos e nunca terminou, apesar dos acordos de paz de Minsk. Soluções concretas. Em declarações à imprensa em Kiev, Macron, cujo país preside atualmente a União Europeia, assegurou ter conseguido um duplo compromisso dos governos de Ucrânia e Rússia de respeitar estes acordos e de se acreditar em soluções práticas concretas para obter uma desescalada. Não podemos subestimar o momento de tensão que estamos vivendo. Não podemos resolver esta crise em algumas horas de conversas, advertiu, no entanto. À espera de uma solução diplomática, disse ter conseguido promessas de Putin durante sua reunião na noite de segunda-feira. Disse-me que não seria a causa da escalada. Zelensky, por sua vez, afirmou que espera a relação em breve de uma cúpula sobre a crise da Ucrânia com os dirigentes russo, francês e alemão sobre o processo de paz no leste da Ucrânia, com uma primeira reunião de conselheiros prevista para quinta-feira em Berlim. O presidente francês é o primeiro líder ocidental de alto nível a se reunir com Putin desde que as tensões se intensificaram em dezembro. Olaf Scholz também visitará Kiev, em Moscou, na próxima semana. Após seu encontro, Putin considerou que algumas ideias do colega francês poderiam estabelecer as bases de avanço em comum e tem previsto conversar com ele após a viagem deste à Ucrânia. Putin, que não disse nada sobre as tropas russas concentradas na fronteira com a Ucrânia, voltou a denunciar a negativa do Ocidente de ceder e pôr fim à política de ampliação da OTAN e retirar seus contingentes militares do leste da Europa. A Rússia apresentou suas demandas como as condições para a desescalada. Mas segundo a presidência francesa, Putin aceitou considerar as propostas de Macron, entre elas o compromisso de que nenhuma dos pares tomará novas iniciativas, o início de um diálogo sobre o dispositivo militar russo e celebrar conversas de paz sobre o conflito da Ucrânia. Na segunda-feira, o governo ucraniano tinha insistido em 3 linhas vermelhas: nenhum compromisso sobre a integridade territorial da Ucrânia, nenhuma negociação direta com os separatistas e nenhuma ingerência em sua política externa. No campo militar, a Rússia também se comprometeria a retirar suas tropas de Belarus, uma vez concluídas as manobras em fevereiro. Ninguém nunca disse que as forças russas vão permanecer em território bielorrusso, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov. Tratam-se de manobras conjuntas e, obviamente, isto supõe que as tropas voltarão às suas bases ao final destes exercícios, acrescentou. No entanto, mais ao sul, 6 navios de guerra deixam o Mediterrâneo rumo ao Mar Negro no âmbito de manobras marítimas anunciadas no mês passado, uma área de tensão porque é limítrofe com Ucrânia, Rússia, a anexada Península da Crimeia e vários países da OTAN. A Ucrânia tem previsto realizar manobras militares em larga escala entre 10 e 20 de fevereiro, com drones de combates comprados da Turquia e mísseis antitanque fornecidos por Washington e Londres, em paralelo às manobras russo-bielorrussas. Estados Unidos, Alemanha e Reino Unido também enviaram reforços militares à Europa. Um primeiro destacamento de cerca de 100 soldados americanos chegou à Romênia. Qual é a sua opinião sobre tudo isso que está acontecendo na Europa? Deixe nos comentários a sua opinião. Compartilhe esse vídeo para ajudar. Por hoje é só, pessoal. Deixe seu comentário logo abaixo, curta e compartilhe o conteúdo se você gostou. Um beijo no seu coração e até amanhã para novas notícias.